São Paulo, o torcedor do São Paulo ganhou o presente de Natal. Carlos Coronel, goleiro, estava sem clube. Vou explicar para vocês quem é Carlos Coronel. Porque na verdade o São Paulo estava sem goleiro, né? Só tem o Rafael, porque o Jandrei acertou com o Juventude, louvado seja o Todo-Poderoso. O Leandro saiu e o Yang, deve ser emprestado, porque ele foi mal avaliado. Bom é o Jandrei, né? O Jandrei que foi 3 anos aí só tomando peru, mas então o São Paulo estava sem goleiro, contratou esse Carlos Coronel aí. Vou falar para vocês quem é ele. Goleiro da seleção paraguaia. Eu nunca ouvi falar, mas e fisicamente ele me lembra o Jandrei. Mas vamos falar sobre esse cara aí. Quero saber a sua opinião. Mas hoje, como a gente prometeu, não vamos deixar cair no esquecimento essa vergonha, essa podridão, essa imundície que se transformou o São Paulo. A gente vai falar os próximos passos para o impeachment do Casares. Se você me perguntar, Barolo, você acredita que vai acontecer? Não, não acredito que vai acontecer. Eu não acredito que ele vai sofrer impeachment e não acredito muito menos que ele vai renunciar, porque o ego do tamanho do mundo desse presidente não vai permitir. E ele continua desaparecido. Ele continua desaparecido, sumiu, acovardado, deve estar escondido em algum lugar, porque não deu a cara a tapa até agora. Pix, agradeço aos amigos, está aqui o QR Code, se você quiser nos ajudar. Leonardo de Souza e João Soares de Souza também, será que são parentes? Nos deixaram, nos contribuíram com Pix aqui, muito obrigado. Está aqui no QR Code se você quiser usar, e também está na descrição do vídeo junto com o nosso Apoia-se, tá? No vídeo de ontem falamos sobre o vergonhoso caso das BMWs e aí a indignação eu estava vendo os comentários do vídeo, a indignação do torcedor do São Paulo, eu acho que chegou no limite, velho. Ninguém aguenta mais tanta imundície, tanta podridão nesse clube. E essa história da BMW mostra pra mim claramente, vocês concordaram comigo, que os caras lá dentro, eles usam o São Paulo em benefício próprio. A gente tá vendo. Não é só incompetência, nunca foi só incompetência. Agora a gente tá vendo, porque os escândalos estão aparecendo aí. Então você vê, né? Lembra que eu falei pra vocês algumas vezes aqui, é uma frase que eu acho muito curioso, sempre falei aqui, que eu achava muito curioso que esses clubes aí que devem milhões, né? Eu sempre falei a frase, mesmo quando tá ruim, tá bom. Você lembra que eu já falei essa frase? Que não é esquisito que clubes que devem bilhões, que estão arruinados, endividados, existe uma briga desesperada pelo poder, ninguém larga o osso. E aí, com essas e outras que estão acontecendo no São Paulo, a gente começa a entender por que ninguém quer largar o osso. Por que mesmo quando tá ruim, tá bom. Para certas pessoas, né? Para quem anda de BMW blindado. É inacreditável, velho. Um amigo meu tava falando, Barão, mas isso acontece em outros clubes também. Com certeza acontece, mas eu tô preocupado com outros clubes, eu tô preocupado com a imundície que o São Paulo virou, né? Com a sujeira que o São Paulo virou, com a corja que hoje tá lá dentro do São Paulo destruindo o clube. Nós vamos falar o que vai acontecer, o que pode acontecer, tá? E perguntamos, cadê o blogueirinho bundão? Cadê o bunda mole do egocêntrico do presidente que tá perdendo cada vez mais seguidores, né? Porque a campanha na internet continua forte, inclusive tem outras pessoas aí que estão que tem campanhas para perder seguidor aí, algumas lideranças, que não sei do que, mas o presidente está perdendo inscritos. Acho que isso talvez esteja machucando mais ele, porque pela vaidade, pelo ego, né? Bom, vou deixar na janelinha aqui, vai entrar, eu sempre esqueço de avisar aqui no final do vídeo, entra aqui, tá? O São Paulo finalizou hoje a contratação do Carlos Coronel. Esse goleiro estava sem clube, ele é brasileiro, mas foi naturalizado paraguaio, tem 28 anos, contrato de 2 anos, tá? O São Paulo perdeu o Leandro, saiu, encerrou o contrato, não vai ficar. O Jandrei, graças a Deus, foi para o Juventude. E o Yang deve ser emprestado porque não avaliaram bem o Yang. Então o São Paulo estava sem goleiro. Esse cara vai ser reserva do Rafael. O São Paulo contrata reserva, né? Contrata jogador para ser reserva. Não contrata um goleiro para o Rafael ser sombra, né? Ele contrata um goleiro para ser sombra do Rafael. Esse goleiro aí, esse Coronel, começou a carreira no Red Bull Brasil. Aí passou pelo Red Bull Salzburg, Philadelphia Union e mais recentemente o último clube dele, New York Red Bulls. Desde 2023 ele está na seleção paraguaia. Eu, sinceramente, gente, assim como o tal do Danielzinho, empolga esse tipo de contratação? Empolga? Não empolga. Mas, independente de qualquer coisa,
O que eu posso dizer para você é o seguinte, eu já me empolguei com muita contratação e quebrei a cara. O padrão, esse coronel vai receber o mesmo padrão de tratamento que a gente recebe todos os contratados do São Paulo. Sempre com o pé atrás, sem endeusar ninguém e desejando toda a sorte do mundo para esse cara. Que ele consiga fazer um bom trabalho, ter uma trajetória importante. Só que aí, como tudo que vem acontecendo no São Paulo, a gente sempre se pergunta, né? Quem é o empresário? Quem é que foi atrás? Será que foi o departamento de scout que indicou para o Crespo? Será que o Crespo aprovou? Com tanta imundície, com tanta canalice que existe nesse clube, você me garante que foi tudo dentro do padrão certinho? Escolheram mesmo o melhor goleiro, escolheram mesmo o cara mais, né, que estava aí sem clube, que era o melhor, foi um trabalho bem feito, A gente está vendo nos últimos anos que geralmente não é isso que acontece, né? Geralmente que a gente achava que era só incompetência, só trazem cabeça de bagre, só trazem jogador de quinta categoria. Vamos ver com esse goleiro aí que vai ser reserva do Rafael, que para mim é um goleiro que sempre foi, não canso de repetir, um goleiro nota 6. Esse goleiro para ser reserva do Rafael deve ser nota 4, 5, não sei. Mas não vi jogar. Para mim, ser goleiro da seleção do Paraguai também não quer dizer muita coisa, mas desejo toda a sorte do mundo ao coronel. E a gente já tem que entender que esse é o tipo de contratação que o São Paulo vai fazer. O São Paulo não vai fazer contratação melhor do que essa. Nessa semana, um grupo com um pouco mais de 50 conselheiros protocolou no Conselho Deliberativo do São Paulo um pedido de impeachment do blogueirinho Fujão. Só que aí, com tanto vexame, com tanto escândalo que está acontecendo no São Paulo, mais gente que defendia esse cara até pouco tempo também está ficando constrangido e também está começando a pressionar, começando a querer a saída dele, porque a pressão da torcida, esses caras estão ficando muito constrangidos e por toda a imundície que esses caras estão vendo no São Paulo, eles estão mudando de lado, quer dizer, estão querendo que o Casares saia. Só que para essa saída, através do impeachment, que é o impedimento, não é tão simples assim. Para começar, o tal do ontem, que é assim, com o blogueirinho Fujão, para que ele pudesse receber o pedido, tinha que ter pelo menos 50 assinaturas, ele teve 57, ele foi obrigado a aceitar. 57 dos 256 conselheiros que tem no São Paulo. Então, pra você ver, conseguiram 57 assinaturas, o resto ainda defende essa gestão aí. Só que agora, esse tal de ontem, que é assim com o Casares, tem 30 dias, só como demora, 30 dias para atender o pedido, e se ele atende o pedido, ele tem que convocar uma reunião extraordinária. Aí o que acontece nessa reunião? Ele tem 30 dias para fazer isso, por isso que eu tenho medo que caia no esquecimento. Nessa reunião, o blogueirinho Fujão vai ter todo o direito de defesa e vai explicar toda a imundície, vai tentar explicar toda a imundície dessa gestão dele aí. Se esse ontem aí, que é assim, eu repeti sempre, que é assim com o Casares, não atender esse pedido dos conselheiros, ele pode até ser punido, porque, embora eu duvida muito que isso aconteça, né? Porque está no regimento do clube. Se ele não quiser fazer, essa reunião teria que ser convocada pelo vice-presidente do Conselho Deliberativo, um tal de João Farias Júnior, em até 15 dias. Tá. Se esse cara também não fizer nada, também fechar o olho e fingir que nada está acontecendo, cabe ao conselheiro que tem ao conselheiro que assinou esse pedido, um dos 57 que assinou esse pedido, que tem mais tempo de clube, esse cara convoca a reunião para ouvir o Casares. Entendeu? Olha como é o trâmite, que não é tão simples assim, vai lá, pede o impeachment e sai. Só que aí, aí você me pergunta, Barolo, pro impeachment aconteceu tudo isso, chamou a reunião, o blogueirinho Fujão se explicou, não conseguiu se explicar, como é que acontece o impeachment? Para acontecer o impeachment, tem que ter 2/3 do conselho tem que votar pelo impeachment. Ou seja, 170 dos 256 conselheiros precisam votar por impeachment. Então você vê, protocolar o pedido, aí o cara que é assim com o Casares vai ver, daqui 30 dias ele analisa. Se ele não quiser chamar ou convocar o Casares, aí o vice do Conselho Deliberativo chama. Se ele não quiser, em 15 dias, aí já são 45, o conselheiro que tem mais tempo de clube chama. Aí o blogueirinho vai, se explica, enquanto isso está passando o tempo, né? Já começou já começou a Copinha, já começou o Campeonato Paulista, já começou o Campeonato Brasileiro. E aí o Casares
Casares se defende e aí 170, não conseguiram 57 assinaturas. Mas tem agora que a podridão o mar de merda tá aqui no São Paulo. Desculpa a expressão. Agora eles conseguiram, nesse momento de ebulição, eles conseguiram 57 assinaturas. Você imagina, você acha que daqui a 2 meses, sei lá, vai ter 170 conselheiros que vão votar pelo impeachment do Casares? Eu, sinceramente, não acredito. Agora, se pergunta pra mim, Barolo, e se o Fujão, o bunda mole, sair? Se ele sair, quem assume é um tal de Harry Massis, que é o vice-presidente do São Paulo. Você já ouviu falar nesta figura, no tal do Harry Massis? Ele assume, aí vai convocar novas eleições, só que aí até tudo isso acontecer já vai ter eleição mesmo, que deve ter acontecido isso no final do ano. A esperança que eu tinha, que eu não tenho, né, é que esse Fujão aí renuncie, que ele olhe para toda a lambança que ele fez, toda a destruição que ele causou no São Paulo e alguém da família fale, renuncia, e ele renuncia, porque eu acho que por esse trâmite aí não vai acontecer nada. Agora eu só falo uma coisa para vocês, para mim, na minha opinião, o presidente do Corinthians caiu por muito menos que isso, o Aidar caiu muito menos do que isso, mas com esse cara, duvido que vai acontecer alguma coisa. A torcida tá pressionando, eu tô vendo que a torcida tá pressionando. Teve um conselheiro aí, que eu não vou falar o nome dele para não dar moral, que estava ameaçando torcedor de mídia alternativa de processo, que estava sendo criticado. Os conselheiros estão sendo criticados. Já teve o perfil banido porque não pode fazer ameaça. Esse idiota, esse imbecil, acha que pode fazer ameaça e passar impune. Páginas no Instagram estão expondo esses conselheiros, que eu acho que tem que expor mesmo. Estão expondo a foto deles e dizendo que votaram a favor do orçamento. Não estão cometendo crime nenhum. Os caras estão lá. Eles fazem parte do conselho de um clube que tem 20 milhões de torcedores. Então aguenta o BO. Vocês não são bons aí para brigar em benefício próprio? Então vocês aguentem o BO aí. Então a torcida está pressionando e o que eu falo para vocês a gente não vai esquecer. Falamos aí do coronel, do sargento, sei lá, do cabo, do goleiro, mas a gente vai continuar pegando no pé desses caras para não deixar cair no esquecimento. Mas eu queria saber do senhor, se o senhor acha que pela primeira vez vai haver sim um sopro da oposição e que a chance de um presidente cair por impeachment é grande. E ao mesmo tempo, se o senhor acha que isso vai ser prejudicial para a imagem do clube ou não? Eu acho que mais prejudicial do que está se divulgando hoje em dia não vai ser. Vai sangrar. Mas o clube vai sangrar, mas o clube precisa sangrar para renascer. São Paulo precisa renascer. Porque eu faço uma comparação, vamos dizer, o presidente com toda a vaidade dele, ele fez uma vala enorme, uma vala profunda entre a situação e a oposição. Entendeu? Ele foi isolando a oposição, dando cargos para alguns da antiga oposição assumirem, pularem para o lado dele, e é impossível um diálogo entre oposição e situação. Nunca foi assim no São Paulo. Haviam diferenças, mas não chegava a esse ódio que está havendo de situação e oposição, e de oposição e situação. Eu acho que se cada um dos dois lados começarem a colocar areia, colocar terra, nós vamos parar vamos diminuir esse desfiladeiro e vamos chegar um próximo do outro. Vamos diminuir um pouquinho a oposição ferrenha e a situação que acha que tudo que vem da oposição está errado. Professor Médici, uma última para encerrar da minha parte. O filho do Casares, o Julinho Casares, ele trabalha de alguma forma internamente no clube, agenciando jogadores? O senhor tem essa informação? Não, eu não tenho essa informação. Veja bem, foi fruto inclusive de uma questão ao compliance do São Paulo, porque ele era sócio numa empresa de pets, é isso, chamava Dos Pets, de um empresário de futebol que tinha pouquíssimos jogadores na base e a partir de determinado momento, 2021, 2022, passou a ter acho que uns 15 ou 16 jogadores. Foi perguntado, não havia nenhuma evidência de prejuízo ao São Paulo nesse sentido e nem nenhum papel provando que o filho do presidente teria algum envolvimento nisso. Isso já foi pauta, nós assinamos isso aí para o compliance e tudo. A gente está atrás de como se diz vulgarmente, a gente está atrás de um rabo. Se a gente achar esse rabo, e aí eu venho
vocês citaram o nome de um colega de vocês, que é independente, e eu parabenizo esses, não são blogueiros, eles são São Paulinos que fazem um jornalismo investigativo muito forte. Você falou do Ramon Arturo, eu admiro o trabalho desse rapaz. E eles estão atrás de tudo. Eu já me envolvi numa busca também, essas transações para a Rússia, para a Ucrânia, lá é tudo nebuloso, né? Eu já me envolvi nisso aí, tentando chegar num ponto, chegar em algum rabo, mas nós não conseguimos, nós não tivemos isso. Sr. Médicis, eu costumo dizer aqui, falo bastante aqui na Rádio Bandeirantes, sobre o Corinthians e a responsabilidade do Conselho Corintiano nesse rombo, nesse buraco, nessa dívida impagável que o clube tem de 2 bilhões e 500 milhões de reais. O clube fez, o Conselho do Corinthians muitas vezes, por muitos anos, fez vistas grossas e foi chancelando os mandos por lá e deu no que deu. O Corinthians está afundado numa dívida impagável. O senhor não acredita que o Conselho do São Paulo também foi conivente com muita coisa, chancelando essa e outras administrações que colocaram o São Paulo nessa dívida também, que é praticamente bilionária, e nessa situação aí de arranhão da imagem institucional? O São Paulo, o Conselho de São Paulo também não tem responsabilidade nisso? Eu estou de pleno acordo com você. O Conselho, a maioria dele é conivente com esse aumento de dívida. É o que a gente, veja bem, se você for ler as atas das reuniões do Conselho, o Flávio Marques tem feito exposições magníficas a respeito da economia do São Paulo, da parte financeira do São Paulo. A gente tem combatido as conclusões, eu não sou de números, né? Mas eu combato através do que dizem. Foi formado há pouco tempo um comitê gestor aí financeiro, só de gente da situação a princípio, mas tem sido muito correto, muito honesto, e dizendo essa frase que eu já falei no início da entrevista, pode trazer sérias consequências à instituição. Isso aí a gente repete em toda reunião do Conselho, mas na hora de votar, todo mundo vota a favor. Todo mundo. Era antigamente 180 a 40. Hoje em dia, com essa votação do orçamento, baixou para 5 pontos de diferença, só 5 votantes de diferença. Quer dizer, se a Mara e o Douglas não tivessem votado, sairia 3. Era 2 desistirem do lado de lá, pronto, a gente teria impedido esse orçamento esdrúxulo aí. Muito bem. Só uma última para liberar que veio à cabeça. O senhor está surpreso com o silêncio das organizadas? Porque eu tô vendo muito que o torcedor comum tá batendo uma barbaridade e até aplaudindo nosso trabalho aqui de buscar o máximo, apurar e divulgar esse tipo de notícia que envolve a questão administrativa do São Paulo. O senhor está surpreso com o silêncio das organizadas em relação à situação do Júlio Casares? Eu acho que para ser São Paulino, para ser torcedor do São Paulo, você não precisa fazer parte de nenhum organizado. É ir no estádio, torcer, gritar, apoiar e ter amor pelo clube, sem outros interesses. É isso que eu acho. Entendeu, né? Sim. O senhor pode falar sobre Harry Macias, é isso? Harry Macias Júnior, é isso? É o vice-presidente que ocupará o cargo caso o Júlio Casares seja empichado. O que o senhor pode falar dele, senhor Médicis? É a nossa esperança, né? O Harry Macias é a nossa esperança. Ele é um empresário bem-sucedido e que teve muito pouca influência nessa gestão do Júlio. O Júlio é muito personalista, né? O Macias, às vezes que o Júlio estava ausente, quem tomava decisões era esse CEO, que eu prefiro até, eu falo às vezes o nome dele, mas eu não me sinto bem até falando o nome dele.
Muito bom. Eu acho que esse é um dos grandes responsáveis que o São Paulo está nessa situação. Márcio Carlo Magno, que tem o espaço aberto, né, Capri? Para todos os São Paulinos aqui que querem se manifestar, né? Júlio Casar. O Casar nunca nos deu uma entrevista, quem sabe agora. Era né? candidato à presidência, sim, e depois nunca mais. Só mais uma questão aqui. O Schwartzman, né? Douglas Schwartzman, Isso, né? isso. O senhor Médici, o Douglas Schwartzman, ele esteve envolvido em uma polêmica na gestão do Aidar. Do Aidar Na com questão o Ataíde e o Guerreiro. Na questão do fornecimento de material, de uma empresa de material Under Armour, né? E ele segue no São Paulo. O conselho chancelou aquela questão lá atrás, o Douglas Schwartzman, para ele poder seguir no São Paulo, e hoje ele está também envolvido nessa questão dos camarotes? A questão da gestão do Carlos Miguel Aidar, Under Armour, realmente ficou um negócio que o São Paulo não. Quem foi para o Conselho de Ética e foi expulso do Conselho, duas pessoas, uma o Carlos Miguel e a outra o Ataíde Gil Guerreiro, ao qual eu já teci elogios aqui, porque é das figuras com quem eu aprendi mais na minha vida. Como solidez de caráter, como honestidade, tudo. E foi isso, entendeu? Os outros não foram para o Conselho, os outros foram para o Ministério Público, foi aberto o inquérito, e depois o São Paulo declinou, falou, não, nós não fomos lesados, não sei qual foi o presidente, não me lembro qual foi o presidente na época, parece que foi agora, parece que foi o próprio Júlio. São Paulo não se sente lesado e vamos acabar com esse processo, foi isso que aconteceu. No Conselho eles não foram julgados. Eram os jacks, né? Passaram pano. Isso que o Capriotti falou é importante, porque eu queria entender uma coisa. O Douglas Schwartzman, nisso que o Capriotti falou em 2015, na gestão Aidar, ele era diretor de marketing do São Paulo. 10 anos depois, ele está como diretor da base em Cotia. Como é que pode? É um escárnio. Como é que pode, senhor Médici, como é que pode um cara que ele há 10 anos era diretor de marketing, 10 anos depois, com o nome envolvido, não sei se vão condenar, né? Mas nome envolvido em algumas situações, o cara do marketing vira diretor da base. Qual é a matemática disso? Olha, a minha matemática é dor no coração. Eu fui diretor da base durante 8 meses. Na gestão Aidar, por indicação por indicação do Ataíde Gil Guerreiro. Eu fui diretor da base por 8 meses. Fui eu que reformulei toda a base, mandei embora um bocado de gente, trouxe Jardine, trouxe Cabreira. Foi a época que o São Paulo começou a ganhar tudo. O São Paulo ganhou tudo durante 4, 5 anos. Eu fui sucedido pelo Luiz Cunha, depois o Marcos de Almeida, depois o Canassa. E aí, realmente, se você for ver os gráficos dos títulos do São Paulo, ele começou a subir ali em 14, 15. E depois baixou. Hoje em dia baixou, porque ganhar uma Copa é uma coisa. Agora, ganhar um Campeonato Paulista é difícil. Tem vários jogos, tem boas equipes, e tem sempre semifinal e final contra Palmeiras, Corinthians, Santos. Entendeu? O meu grande legado no São Paulo é a base. Isso durou só 8 meses. E eu saí... Vocês vejam aí a coincidência de datas, quando houve aquele caso do Iago Maidana. Daí eu me demiti. Eu não fui demitido da base, eu me demiti. O cargo é estatutário como diretor da base? Naquela época era. E hoje? Naquela época era. Com a mudança do estatuto, não. Não existe diretor da base conselheiro, só tem o profissional. O Douglas Schwartzman, quer dizer, é remunerado para ser o diretor adjunto da base. Com que know-how. Isso beira a chacota, o escárnio. Eu creio que ele não é remunerado pelo clube, entendeu? Ele não é remunerado pelo clube. Mas remunerado por quem? Olha, por quem? Não estou falando nada. Não, eu entendi. Mas eu entendi o que o Dr. Médici disse, claro. Sim. Ele não é remunerado pelo clube, mas deve ser remunerado por alguém. O senhor é médico, senhor Médici? Eu sou médico, sou. Qual a sua especialidade? Sou otorrino. Eu tô precisando de um otorrino, viu? Tá feia a coisa. Carne esponjosa, um monte de coisa. O senhor faz desvio de septo, doutor?
Ultimamente ele tá fugindo do desvio de caráter do São Paulo, né? E tá bom, ele precisa ouvir bem lá o que acontece, só pra tá com um bom ouvido pra ouvir bem e cheirar as coisas mal cheirosas. Eu tô precisando de urologista, viu, Cabri? É isso aí. Novembro Azul já passou. Tem que ter olfato e audição. Agora, queria deixar uma mensagem para a torcida do São Paulo e tudo. Fiquem certos que tem gente São Paulina lá dentro. São Paulina que quer. A crise política no São Paulo Futebol Clube ganhou contornos ainda mais graves e preocupantes nesta terça-feira. O que antes parecia um embate restrito à oposição agora se transforma em um verdadeiro racha interno. Após a oposição protocolar um pedido com 57 assinaturas solicitando o afastamento do presidente Júlio Casares, um movimento inesperado mudou completamente o cenário. Integrantes da própria situação passaram a se mobilizar abertamente para defender a saída do mandatário. Segundo informações do UOL, aliados históricos de Casares passaram a tarde coletando assinaturas para um novo documento, com um objetivo claro e direto: indicar formalmente que o presidente deve deixar o cargo. A iniciativa amplia de forma significativa a pressão política dentro do Conselho Deliberativo e deixa evidente que a crise já não é mais apenas externa. Ela vem de dentro do próprio grupo que sustentava a atual gestão. A estratégia adotada por esse grupo dissidente é diferente da oposição. Nos bastidores, a ideia é convencer Júlio Casares a pedir afastamento de forma voluntária, evitando uma votação direta de impeachment no Conselho. O entendimento é de que um gesto desse tipo reduziria o desgaste institucional do clube e preservaria, ao menos em parte, a imagem do São Paulo em um momento extremamente delicado. Aliados rompem, clima esquenta e pressão interna explode. Um dos nomes centrais desse novo movimento é Vinícius Pinotti, que até pouco tempo atuava como consultor da presidência. Ele deixou oficialmente o cargo na última segunda-feira, logo após a divulgação das notícias envolvendo a investigação da Polícia Civil. A saída de Pinotti foi interpretada internamente como um sinal claro de rompimento e acelerou a articulação política nos corredores do Morumbi. Antes mesmo dessa movimentação dos aliados, já havia expectativa de que Olten Aires analisasse o pedido protocolado pela oposição para convocar uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo. Agora, com a possível entrada de um novo documento vindo da própria base governista, o cenário se torna ainda mais delicado e praticamente insustentável para Casares. A leitura nos bastidores é direta e preocupante. Quando aliados históricos passam a defender a saída do presidente, a sustentação política da gestão entra em colapso. A pressão deixa de ser apenas institucional e passa a ser pessoal, interna e contínua. Caminho para a destituição segue aberto e São Paulo vive dias decisivos. Caso o processo avance formalmente, a destituição de Júlio Casares precisará ser votada no Conselho Deliberativo. Para que o afastamento seja aprovado, são necessários votos favoráveis de 2/3 dos conselheiros, 171 dos 255 atualmente aptos. Se esse número for alcançado, o presidente seria afastado imediatamente do cargo. Até que uma definição aconteça, o São Paulo atravessa dias de profunda instabilidade política, com reflexos diretos no ambiente interno, no planejamento esportivo e no futuro do clube para a próxima temporada. A preocupação cresce não apenas entre conselheiros e dirigentes, mas também entre torcedores que veem o clube mergulhado em mais uma crise fora de campo. E agora, torcedor? Você acha que o melhor caminho é o afastamento imediato para proteger o São Paulo ou acredita que ainda há saída para essa gestão? O tricolor está acima de qualquer dirigente. Comente, dê sua opinião e mostre sua paixão pelo clube. O São Paulo é maior que tudo e precisa da voz da sua torcida neste momento decisivo.